Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no episódio de hoje nós teremos a análise completa deste notebook que é o mais completo da linha Style da Samsung. Nós estamos falando do S51 Pro, mais especificamente o NP760XBE XW1BR, que é um notebook fácil de distinguir, não pelo código, mas sim pela cor. Ele é o único notebook preto atualmente nesta linha. Além de leve e fino, ele também é um notebook que tem um hardware de peso. Então, se você é um profissional que está procurando um notebook para realizar tarefas mais complexas, como por exemplo em desenhos em 3D, em programas como AutoCAD, Revit ou Revit, ou então os programas da Adobe, mas não abre mão de um design bacana, minimalista e também portabilidade, eu acho que esse notebook poderá ser uma excelente opção para você. Então, bora ver! Antes de a gente começar, eu queria lembrar você de fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Através destes grupos, a gente manda aí para você, na palma da sua mão, novidades, ofertas e cupons para que você não precise correr atrás da informação e sim que ela venha até você. Se você quiser fazer parte desses grupos, tem links de convite aqui na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo. O Samsung Style S51 Pro está no mercado para brigar com outros modelos que também possuem Pro no nome, como por exemplo o MacBook Pro ou então Asus ZenBook Pro. E ele vai competir legal pelo fato dele ter um bom desempenho e ainda assim oferecer um preço muito mais acessível do que os concorrentes citados. Inclusive, até a aparência dele faz lembrar o MacBook Pro. Ele tem esse formato um pouco mais quadradinho, tem esse trackpad grande e tem esse vãozinho aqui na parte inferior da tampa que facilita o encaixe do dedo para você abrir a tampa. A gente falou um pouco mais sobre o acabamento, o design, enfim, os aspectos externos deste notebook aqui no nosso unboxing, que já está no ar. Você pode conferir pelo izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. Neste unboxing a gente até faz uma comparação entre ele e a versão do S51 normal, né? A versão prata um pouco menorzinha. Então vale você dar uma olhadinha nesse vídeo também para você conhecer um pouco mais sobre estes pontos. Como eu falei anteriormente, ele é um notebook leve e compacto. Seu acabamento externo é feito em metal 12, que é uma liga de magnésio revestida por uma camada dura obtida através de um processo chamado MAE, que vem de Micro Arc Oxidation. E isso permite uma maior resistência sem comprometer o seu peso. Ele tem um peso de 1,85 kg e uma espessura de 1,79 cm. Vamos dar uma pincelada rápida agora nas portas e conexões. De um lado, do lado esquerdo, a gente vai ter a conexão de energia, que está até conectada aqui. A gente vai ter uma conexão bem pequena mesmo. A gente vai ter também uma conexão RJ45, que é a conexão de rede, uma conexão HDMI, uma conexão USB 3.0 e uma conexão USB-C sem Thunderbolt, o que a gente considera uma falta em um notebook premium e profissional como ele. Uma conexão USB-C sem Thunderbolt não dá suporte a vídeo. Apesar de ser uma conexão mais rápida, não dá para você conectar um segundo monitor aqui. E aí a gente vai ter também uma conexão combo de áudio, fone e microfone. Do outro lado, a gente vai ter apenas um leitor de cartões microSD, um USB 3.0 e a trava de segurança. E aí de conexões sem fio, a gente vai ter Bluetooth 5.0 e também Wi-Fi do tipo AC. Passando para a parte do teclado, ele é do padrão ABNT2, isso significa que ele tem o C cedilha e os acentos que a gente utiliza no português. Ele tem ainda um Plus, que é o leitor biométrico, o leitor de impressões digitais, e isso facilita o seu login, também dá muito mais segurança para você. Na nossa experiência aqui de uso, a gente considerou um teclado bom. Ele é macio, é gostoso de digitar, ele tem essa sensação aveludada. Uma única coisa que pode incomodar algumas pessoas é que as teclas são baixas e largas. Isso significa que tem um pequeno espaçamento entre uma tecla e outra. Então pode ser um pouco difícil de você sentir essa divisão entre uma tecla e outra. Mas na nossa opinião, a gente considera que é um teclado bom. Ele é retroiluminado na cor branca, tem 3 níveis de retroiluminação. Você pode ativar a retroiluminação segurando Fn e apertando F9. Então tem esse adicional também, né, para quem gosta de utilizar o notebook de noite.
Um ponto negativo de fato é que as teclas, por serem pretas e possuírem essa superfície lisa, elas acabam deixando marcas de dedo muito facilmente, né? Então, mesmo você não utilizando muito, podem surgir algumas marquinhas ali e é preciso ficar limpando de vez em quando. Mas é só isso. E para quem é programador, ele não vem com as teclas barra invertida e a tecla pipe, que é aquela barra vertical reta. Caso você precise utilizar essa tecla, você vai ter que utilizar atalhos especiais para isso. A tela do Samsung Style S51 Pro é algo que nos agradou bastante aqui durante os nossos testes também. Ela tem um tamanho de 15.6 polegadas, uma resolução Full HD e ela é do tipo PLS. Isso significa que você pode olhar para a tela de outros ângulos, como de baixo, de cima e dos lados, que as cores não vão se alterar. Além disso, a fidelidade de cor propriamente da tela também é muito boa, de 90% do espectro sRGB. O brilho da tela tem uma intensidade de 220 nits, que não é assim muito intenso, mas é o suficiente para você ter uma boa reprodução de vídeo mesmo em ambientes claros. E para fechar, ela tem bordas extremamente finas em torno dela. E isso faz o notebook parecer ainda mais compacto do que ele realmente é. Além disso, ela tem um acabamento fosco, anti-reflexo. Para quem prefere, tá perfeito. Na parte do áudio, a gente considera que ele está dentro do esperado para um som de um notebook dessa categoria. Tem um bom volume e uma boa definição. A gente só acha que, não querendo exigir muito, que ele poderia ter um pouco mais de graves. Mas mesmo assim a gente considera um som bom, mesmo tendo os alto-falantes embaixo do notebook. Não abafa nem nada, então tá ok nesse ponto. Bem, vamos saber o que ele carrega por dentro. Este modelo que está comigo aqui é mais especificamente o NP760XBE XW1BR. E ele é o modelo que vem com o i7 de 8ª geração, mais especificamente o 8565U. Então ele é de série U, não sendo H como é comum em notebooks gamers, né? Além disso, ele vai ter uma GTX 1650 como GPU dedicada, com 4 GB de memória dedicada para vídeo. Ele vai ter também 16 GB de RAM e o armazenamento vai ser em SSD de 256 GB, que é bem mais rápido que um HD, apesar de ter menos capacidade de armazenamento. Apesar de ele ser considerado um notebook gamer de entrada, a gente indica mais ele para um uso profissional. Porque se você procura algo para jogar e não se importa com o design agressivo que os notebooks gamers possuem, você vai conseguir encontrar opções com um hardware igual ou então até melhor que este daqui por preços menores na categoria gamer, né? Porque eles não se importam tanto com a portabilidade e tudo mais, e a portabilidade, esse aspecto fino que ele possui, encarece o produto um pouco. Bem, vamos falar agora sobre os upgrades, o que dá para você melhorar neste notebook depois que você já o comprou. Começando pela memória RAM, como eu falei anteriormente, ele tem 16 GB de RAM. Mas um dos módulos é soldado, então teoricamente a gente poderia substituir o pente de 8 GB que ele possui por um de 16, atingindo um total de 24 GB. Mas na prática o resultado pode ficar pior, isso porque dois módulos com parâmetros diferentes podem não ter um bom resultado juntos. Um ponto positivo fica pela possibilidade de upgrade de armazenamento. Como eu falei anteriormente, ele vem com um SSD de 256 GB, que é um SSD M2 do padrão SATA 3. Essa conexão M2 que vem ocupada com esse SSD é híbrida, então permite tanto o SSD SATA quanto NVMe. Mas aí a gente tem uma outra conexão M2 livre que só permite SSD NVMe e você pode utilizar essa conexão para você incluir mais um SSD. Mas é importante ressaltar que essa conexão M2 livre só aceita SSDs NVMe X2. Caso você coloque um SSD NVMe X4, ela até vai aceitar, vai funcionar, mas a velocidade vai ser reduzida. E aí, além dessa opção de instalar um SSD nessa conexão M2 livre, você tem ainda a possibilidade de instalar mais um SSD do tipo caixinha de 2,5 polegadas, ou então um HD, caso você tenha preferência. Isso porque ele tem esse slot que possibilita esse upgrade também. Então, para você não se perder, ele vem com um SSD de fábrica, você pode instalar mais um SSD do tipo M2 e você pode instalar mais um SSD do tipo caixinha, ou então mais um HD. Aí na tela agora você está vendo os resultados dos testes de velocidade, tanto de leitura quanto de gravação que a gente fez no SSD que já vem com ele de fábrica. Então a gente utilizou o Crystal Disk Mark para fazer esse teste e, como eu falei,
O SSD que já vem nele é SATA 3, porque essa conexão M.2 é híbrida. Se você quiser, você pode substituir esse SSD por um NVMe. Vamos agora para os testes de desempenho em games. Bem, ele é um notebook mais voltado para um uso profissional, mais voltado para usuários que buscam um notebook com um bom hardware, porém não gostam tanto daquela pegada agressiva de um notebook da categoria gamer. Como todos sabem, os notebooks gamers possuem um design mais agressivo, mais cheio de saídas de ar, mais colorido, mais robusto, então nem todos gostam desse tipo de visual. Mas vou te dizer que ele não deixou a desejar nos nossos testes aqui de desempenho em games. Uma coisa que pode gerar um certo incômodo é que o Samsung Style S51 Pro possui algumas limitações via software. Elas travaram o limite máximo do game em 60 quadros por segundo, mas isso pode ser resolvido desativando as opções de otimizações em tela cheia, ou então desinstalando realmente o software que vem junto da Samsung, que acaba por limitar essa taxa de quadros por segundo para um melhor gerenciamento de energia e temperatura. Uma outra opção seria uma nova instalação limpa do Windows, porque daí assim você pode realmente instalar os softwares que você for utilizar. Mas na parte de temperatura ele teve bons resultados aqui com a gente, ele não esquentou, mesmo tendo esse corpinho todo compacto e fino. Então bora ver os resultados. É bom lembrar que todos os jogos foram testados na resolução Full HD. Começamos com o jogo CSGO e ele ficou na média dos 85 quadros por segundo com os gráficos no máximo e chegando até 123 quadros por segundo quando colocamos as configurações no mínimo. Outro clássico, GTA V, também não deu muito trabalho para o S51 Pro, conseguindo ficar aí na casa dos 60 quadros por segundo com os gráficos no alto, mas com certas oscilações em momentos com muita ação. Quando tava dando ali um sapeco na polícia, cai um pouco a taxa de quadros por segundo. Já com as configurações no médio, chegamos a uma faixa de 75 quadros por segundo. E no mínimo, passou dos 100. Jogamos também o PUBG, não a versão Lite, a versão da Steam, que é um jogo que não poderia faltar aqui nos nossos testes também. Com ele, ficamos na média de 48 quadros por segundo com os gráficos no alto, porém com algumas oscilações em momentos de mais ação. O que pode ser crucial no meio de tretas, então indicamos diminuir os gráficos para o game ficar mais fluido. Outro título muito jogado, o Fortnite, se manteve bem acima dos 60 quadros por segundo com os gráficos no épico. Já no médio e no low, passou dos 100 quadros por segundo. Não vai poder culpar o lag daí, né? Pelas derrotas. É o mouse. Vai botar a culpa no mouse daí. League of Legends, o clássico LoLzinho que muita gente gosta, nem fez cócegas no hardware do S51 Pro, passando dos 250 quadros por segundo com os gráficos no máximo e chegando a uma média de 328 quadros por segundo no low. O jogo The Sims 4 também não deu trabalho para esse notebook, rodando bem fluido a 125 quadros por segundo com os gráficos no máximo e sem ativar o modo laptop. Já no baixo, os quadros por segundo passaram dos 150. Um game que não costumávamos incluir tanto nos nossos testes, mas resolvemos pôr na lista, é o FIFA 2019, que se manteve em torno de 118 quadros por segundo no alto, chegando a 135 quadros por segundo no baixo. E por último, mas não menos importante, o Battlefield 5. Eu adoro esse jogo. Para dar uma forçada nessa GTX 1650, colocamos esse jogo no teste. E olha, esse realmente forçou. Testamos em um mapa com bastante detalhe e a média ficou com 47 quadros por segundo, nos gráficos baixos, caindo para 30 quadros por segundo com os gráficos no alto. Como de costume, além dos testes em games, a gente fez também os testes de benchmarks, tanto no Cinebench R15 quanto também no Blender. Você pode conferir os resultados destes testes através do post oficial deste vídeo no nosso blog, através dos links aqui na descrição. Bem, eu falei agora há pouco que ele não apresentou problemas de temperaturas, mas vamos ver isso com mais detalhe. Ele possui uma boa dissipação de ar, tem dois coolers que direcionam o ar quente para a saída que fica na dobradiça, mas mesmo tendo essa saída de ar na dobradiça, a gente não sentiu incômodo de aquecimento nessa região aqui do teclado ou então áreas próximas a essa saída de ar, nem na parte inferior do notebook também. Ele conseguiu manter o processador na casa dos 75 graus e a GPU dedicada na casa dos 70 graus, isso mesmo durante os testes em games e também testes de benchmarks, que são testes que exigem bastante do notebook. Isso sem produzir ruídos nas ventoinhas. Então, além disso, ele conseguiu refrigerar de uma forma silenciosa.
Então nós temos aqui diante de nós um notebook fino, compacto, que consegue manter sua temperatura agradável e ainda de forma silenciosa. Considero isso algo muito positivo. Os bons resultados também vieram dos testes de bateria, principalmente se a gente considerar as dimensões pequeninas e o hardware potente que ele possui. Conseguimos a média de 5 horas e 45 minutos para usos simples, como ver vídeos e séries, com o brilho da tela em 30% e o perfil da bateria no modo economia de energia. Para uso em navegação, textos e estudos, com o brilho da tela em 50% e iluminação do teclado acesa no nível mínimo, a duração caiu para uma média de 2 horas e 50 minutos. No perfil, melhor bateria. Já em outro teste, com o mesmo tipo de uso, mas o brilho da tela e o teclado em 100%, o tempo caiu para aproximadamente 2 horas, no modo de mais alto desempenho. E por último, fizemos um teste mais intenso, em games. Aí a duração ficou em torno de 50 minutos, no modo de mais alto desempenho. Mas sempre reforçamos que, para uso em games e softwares pesados, o indicado é deixar sempre o notebook ligado na tomada. Bem, então pra gente concluir aqui, apesar de ele ser um notebook portátil com bom hardware, a gente considera que o preço tá um pouquinho salgado, tá um pouquinho alto ainda. Principalmente se a gente for comparar com notebooks da categoria gamer, que muitas vezes possuem hardware melhor e preços menores. Mas é aquela coisa, né? Se você busca portabilidade, praticidade, busca um design profissional, bonito, clean, minimalista, e ainda um bom hardware e a possibilidade de expansão do armazenamento da forma que ele possibilita, ele pode sim ser uma boa opção para você. Apesar dos valores, ele tem ainda uma boa vantagem em comparação aos seus concorrentes que eu falei no início do vídeo, MacBook Pro e o Asus ZenBook Pro. Como o dólar está totalmente disparado, é muito difícil eu prever um valor aqui ou falar um valor sem errar. A gente espera que a economia melhore e que os preços voltem a diminuir, mas por enquanto nesse período incerto, a gente sugere que você acesse o preço atualizado no nosso post exclusivo desse vídeo pelos links na descrição. E como de costume, mais uma vez, eu recomendo que você faça parte dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Vale muito a pena mesmo, porque assim você recebe na palma da sua mão excelentes opções de compra. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, manifeste-se através do gostei, através do like aí embaixo do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo ao mestre e ative o sino para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!